Terra Firma. Olá pessoal, esse aqui é o canal Terra Firma Society, eu sou o professor Luiz Roder, vou convidar você para deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, acionar sininho, falar o que você está achando dos vídeos aí, compartilhar os vídeos, né, curtir, indicar para outras pessoas. Hoje no Você Sabia? Eu vou falar sobre o conceito do Deus chifrudo. O que é esse conceito do Deus chifrudo? E como que a gente veio... Eu até curto uma página no Facebook chamado The Cult of Horned God, e tem a Horned God também, que eles vão contar essa história do Deus chifrudo. O Deus chifrudo, como muita gente entende hoje, como o diabo, uma construção do adversário, né, de Satã. Como eu falei lá nos arquétipos de Satã, no vídeo dos arquétipos de Satã, o Satã quer dizer o adversário. Você tinha Deus, originalmente, né, dentro da cultura hebraico-cristã, você vai ter a criação de Deus. Deus vai responder por tudo na criação. Então Deus é lindo, maravilhoso, positivo. Só que essas pessoas que adoravam esse Deus começam a ter problemas de lidar com as questões do que não dá certo, das coisas que dão errado, das doenças, das catástrofes naturais, né, do mal que existe no ser humano. E eles começam a questionar, pô, mas se Deus é positivo, ele é o ideal, ele é legal, ele é tudo de bom, por que essas coisas ruins acontecem? E aí surge um conceito do adversário. O adversário é uma palavra hebraica que quer dizer Satan, Satã. Né? Então Satã, a palavra originalmente que a gente associa a diabo, quer dizer o adversário. Dentro desse conceito, então, tudo aquilo que era ruim, negativo, doenças, tudo aquilo que não saía conforme planejado, começa a ser associado ao Satã, ao adversário. Por que eu estou falando isso? Que aí eu vou chegar no Horned God, que é para entender, desconstruir uma história para entender a outra. E como que elas vão se encontrar nesse meio caminho. O Satã, ele começa a responder por tudo aquilo que o homem desconhece, por tudo aquilo que o homem teme. Por isso que, por exemplo, ele é considerado o príncipe das trevas. De onde vem esse conceito de trevas, de ser uma coisa ruim? Você tem que se colocar no lugar do homem primitivo, que ele não tinha luz, que ele não tinha... que você só estava seguro. Esse conceito das trevas serem o mal, o desconhecido, ele vai vir do homem primitivo. Você estava seguro, se nem de dia você estava 100% seguro, imagina quando chegava a noite, que você não podia sair por aí, porque você podia quebrar uma perna. Se você quebrasse uma perna, você estava morto. Se tivesse uma fratura exposta, você ia morrer de infecção. Né? Então, assim, o homem ele ficava muito vulnerável à noite. E ele vai associar esse medo do escuro, esse medo do desconhecido com as trevas, com o adversário. Por isso a gente tem muita dificuldade de aceitar coisas novas. A gente tem muita dificuldade de lidar com o desconhecido. Porque a gente traz essa lembrança primordial, esse arraigamento primitivo desse desconhecido, desse medo do desconhecido. Bom, o homem começa a evoluir e ele começa a enfrentar os seus males, ele começa a enfrentar os perigos, ele começa a lidar com tudo aquilo que ele teme. E quando ele começa a vencer muitos desses temores, ele começa a construir uma mitologia própria em torno disso. E ele passa a admirar dois deuses. Um deus feminino, que é representado na mulher, porque ele vê na mulher a fonte da vida, de onde a vida é gerada e surge, mesmo sem entender esse processo, tá? Tanto que os primeiros deuses, eles serão femininos. Por que ele vai ver o Deus como um ser feminino? Você vai ter Gaia, as ideias de maternidade, porque ele via a vida brotar do ser feminino. Mesmo sem ele entender isso. Então ele começa a associar, não,
criar uma associação mística de milagre em torno da figura da mulher. Ao mesmo tempo, o homem que sai para caçar, ele começa a enfrentar os animais na natureza. E ele começa a ver que aqueles animais que tinham chifre, principalmente, e aqui a gente está falando de uma cultura mais europeizada, o cervo, você vai ter, por exemplo, qual que é o ser da floresta, o cernunnos. O cernunnos, ele vai ser considerado o equivalente ao leão na floresta africana pela dificuldade de você conseguir caçar um cervo, pela furtividade dele, pelos instintos. Então ele vai ser um animal que ele vai ser admirado. E um animal que ele tinha força nos chifres, nos galhos. O bode também é um outro animal que vai fascinar o ser humano. Então esses animais que possuem chifres ou garras, mas principalmente os animais com chifre, o horn. Let me see your fucking devil horns, motherfuckers, como diria Corey Taylor do Slipknot, o chifre, ele vai representar um poder. E ele vai passar a representar o deus da caça. Então todos os homens primitivos começam a cultuar o deus da caça, os caçadores. E eles vão começar a vestir as peles desses deuses para homenagear esse adversário que é valoroso. Então eles querem pegar a força, eles querem pegar a furtividade, eles querem pegar o poder da natureza deles. E eles começam a vestir o quê? Peles com chifres de cervo, peles com o chifre do bode, né? E eles começam também a usar como adornos o chifre, que eles sabem que o chifre é uma proteção desse animal. Quem já assistiu Heilung com Heilung, que é um conjunto que faz música primitiva, por exemplo, você vai ver que poderoso que é aquilo, uma apresentação. Procura aí Heilung no YouTube aqui, você vai ver uma coisa muito doida, a potência daquilo ali, a potência ritualística. E ele começa a usar essa referência dos deuses dos animais. O que vai acontecer? Quando o cristianismo dominar a cultura europeia, a partir do século IV, com Constantino, a mãe do Constantino, ela vai começar uma empreitada de colocar o cristianismo como religião oficial. E todas essas religiões primitivas vão ser consideradas pagãs, não cristãs, não verdadeiras. Então elas vão ser consideradas apócrifas, ou seja, não sagradas. E essa simbologia do Horned God, do Deus chifrudo, passa a representar o mal. Novamente, o adversário. E ele vai ser associado à figura do diabo. Esse diabo que a gente vai ter hoje, de barbinha, de bigode, que compra alma, ele é muito moderno, como eu falei lá nos arquétipos de Satã. Por quê? Porque ele vai fazer oposição, porque ele vai representar uma oposição e ele vai colocar aquilo que é de ruim, que é como a igreja vai passar a ver. Por quê? Porque a igreja, ela não quer que haja um sincretismo, uma mistura de duas religiões. Ela quer apenas o cristianismo. Ela quer apenas a visão em cima de Jesus, né? Do Velho Testamento, do Novo Testamento. E tanto que você vai ter as mudanças que vão ocorrer, né? Os livros que vão ser considerados apócrifos. E aí todas essas culturas pagãs vão ser consideradas ruins e vão ser representativas do demônio. Por isso que o diabo lá na frente, ele vai ter o chifre. Por isso que ele vai ter alguns elementos do bode, por exemplo. Ele vai ter a barbicha, ele vai ter a cauda. Porque ele vai ser um resquício dessa história do Deus chifrudo, do Horned God, do Deus da caça. Que a mitologia hebraico-cristã quis suprimir e que ela não gostava. Ela achava que, por exemplo, os povos que continuavam mantendo as suas raízes primitivas, como os vikings, né, como
a mitologia grega, como as outras mitologias que você vai ter dentro da Europa, elas vão ser ruins, elas vão ser mentirosas, elas vão representar o opositor, não aquela palavra verdadeira. Então, por isso que vai haver essa transição entre o Deus da caça, o Deus chifrudo, e em se tornar uma figura maligna do mal. Então, na verdade, essa representação do Bafomé, do bode, dos Cernunos, elas foram pervertidas, mas nunca houve uma relação de demonização por parte deles. Eram deuses de força, deuses masculinos, que representavam o deus da caça. Uma força masculina de sobrevivência, e que vai ser suprimida pelo cristianismo, né? Catolicismo, depois a divisão no protestantismo, e que vai ser transferida para a figura do diabo aqui, de uma figura que vai ser evoluída. Você vai ter a construção do inferno cristão lá dentro da Divina Comédia, a partir da obra do Dante Alighieri, e mais para frente você vai começar, esse diabo ele vai começar a circular dentro das cidades, ele vai deixar aquela coisa mais mítica de um submundo, né, que veio, porque a construção lá, como eu falei, nos arquétipos satânicos, ele vai ter mistura da mitologia grega com elementos do Dante Alighieri, com folclores populares, e ele vai começar a fazer essa fusão. Mas originalmente, esse deus chifrudo ele não tinha nada de negativo, de mal, de satânico. Muito pelo contrário, ele representava a força da natureza, o respeito que você tinha pela natureza e a admiração que você tinha pelo poder desses animais. Por isso, em respeito a eles, em honra a eles, você usava a pele com os chifres e você homenageava The Horned God. Entendido? O poema de hoje, ele vai tratar essa relação de construção de um adversário aqui chamado bodes expiatórios. As pessoas, em sua maioria, estão sempre em busca de bodes expiatórios para lidarem com as suas escolhas e os resultados delas. São espíritos, entidades, fantasmas, anjos, demônios, o diabo e até Deus, ou simplesmente outras pessoas, a responderem pelo que elas fizeram ou deixaram de fazer, e assim poderem continuar repetindo os mesmos atos sem culpa nenhuma. Eu sempre vou procurar um culpado para aquilo que eu não consigo entender, para aquilo que eu, pro desconhecido, para aquilo que eu não consigo compreender. E muitas vezes esse culpado vai vir justamente naquilo que eu passo a renegar, naquilo que eu não quero mais para mim, que foi o que aconteceu com o Horned God. Grande abraço, deixa seu like, seu dislike, se inscreva no canal, aciona o sininho, fala aí para mim o que você achou do vídeo, se você concorda, se você sabe de alguma outra construção do Horned God, né, ou de outras coisas que aconteceram nesse sentido, e a gente se vê em outro vídeo de Terra Firma Society. Com o dedinho machucado ainda.